As question words são palavras que nós utilizamos para fazer perguntas em inglês e não devem ser respondidas com sim ou não. Muitas vezes você pode se confundir, porque se eu te fizer uma pergunta como, por exemplo, você gosta de pizza? Você pode me responder sim ou não, mas se eu te fazer a pergunta qual tipo de pizza você gosta, a resposta deve ser explicada. Hey mate, aqui é o Rodolfo e em um dos nossos últimos vídeos nós falamos sobre o presente simples, como fazer perguntas no presente. Alguns alunos me perguntaram como fazer perguntas com question words, perguntas como how, where, what, when, são aquelas perguntas que nós usamos em português, por exemplo, qual, onde, como, porquê, e essas perguntas são fundamentais para que a gente consiga também criar situações diferentes em inglês. E agora eu vou te explicar melhor na prática como que a gente pode usá-las. Bom, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu coloquei apenas 5 question words, que são as mais usadas basicamente, né? Obviamente, se você quiser se comunicar de outras formas, existem outras, mas essas são as primeiras que você precisa saber. Tem quando que a gente vai utilizá-las e qual é a tradução de cada uma. Esse quando usar é basicamente a virada de chave que vai fazer você entender para sempre, sem sempre precisar dessas traduções, aplicá-las. A gente tem a primeira aqui, que é where, tá? E eu já vou colocar aqui quando que a gente usa where. Quando você quer saber sobre um lugar, então ó, já grava aí, quando você precisa saber sobre um lugar, você vai utilizar essa question word. Muito bem, então eu anotei aqui lugar, tá? Ou seja, não é tradução a lugar, cuidado, hein, gente? Where a gente vai usar quando a gente quer saber o lugar e a tradução dela é onde. Então, olha só, por que eu coloquei principalmente essa parte? Para você não se apegar a traduções, tá? Eu vou trazer alguns exemplos de cada uma delas daqui a pouco, mas vai anotando dessa forma primeiro, porque quando entrar os exemplos já vai estar certinho para você. E quando que a gente vai utilizar when? Ó, repara na pronúncia, ó, where, when, quando nós queremos saber sobre um tempo, ou seja, datas, horas de vez em quando, a gente pode utilizar também períodos, né? Manhã, tarde, noite, e a tradução dela é quando. Então repara também, pode pensar até em português, tá? A gente vai utilizar, por exemplo, assim, onde você mora, quero saber um lugar. Quando você vai ao seu trabalho, quero saber o período, o tempo de algo, tá? E a gente vai utilizar who, olha a pronúncia, ó, who, tá? Quando nós queremos saber sobre uma pessoa, no caso, tá? E a tradução é, quando você quer saber sobre uma pessoa, o que você pergunta? Quem, ok? Muito cuidado. Então vamos lá. Só relembrando aqui, ó, where, when, who e a próxima é what. Essa daqui é bem famosa, né? Quando nós queremos saber sobre uma coisa em geral, muitas vezes até um substantivo. Por exemplo, qual é o seu tipo de música favorito, né? Rock, reggae, enfim. E a tradução de what, toma muito cuidado porque tem duas, olha só. Então pode significar o que ou qual. A gente tem aquela famosa pergunta, né? What's your name? Qual é o seu nome? E por último, nós temos how. Repara uma coisa, gente, eu coloquei aqui WH question porque a maioria delas começa com WH. Repara, ó, where, when, who, what, porém, how é considerado uma question word, né, uma WH question, mas não começa com WH, mas pode deixá-la aqui no meio também. E a gente utiliza how quando nós queremos saber sobre o modo de algo ou o jeito que algo está ou é, ok? E a tradução principal dele é, o que você acha que é? Quando você quer saber o modo de alguma coisa, você pergunta como, ok? Vamos retomar rapidinho antes da gente ir para os exemplos, olha só. Where, quando eu quero saber sobre um lugar, né? Onde você mora. When, quando eu quero saber o tempo de algo, né? Quando você vai à escola, então, quando é a sua aula, o horário, o período. Who, quando eu quero saber uma pessoa. Quem é o seu melhor amigo? Por exemplo, what, quando eu quero saber sobre uma coisa. Qual é o seu nome? Qual é a sua pizza favorita, por exemplo. How, quando eu quero saber o modo ou o jeito de algo, né? Como você está, por exemplo. Vamos trabalhar essas frases, esses exemplos em inglês. Vamos lá agora. Bom, eu coloquei aqui um desafio, são 3 conversações diferentes, tá? Eu coloquei também aqui as question words para te lembrar do que a gente tinha falado agora há pouco. E repara que eu não coloquei a tradução, tá? Então vai ficar um pouquinho difícil, mas eu tô aqui para te ajudar. Antes da gente dar continuidade, eu queria agradecer as pessoas que estão comentando aí que a gente está ajudando bastante você a passar, às vezes, em alguma prova, até mesmo alguns alunos ali, adolescentes na escola. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like agora e a gente vai dar continuidade aqui falando sobre como que a gente vai incluir nesse momento as question words em cada sentença. Então olha só, a gente tem aqui, só lembrando, what, where, when, who e how, e a primeira conversação vem com
Tanana, alguma coisa. Do you live? Lembrando que live significa morar, tá? E se você não lembra esse do, eu vou deixar no final do vídeo, um vídeo que a gente explica tudo, né? Eu explico tudo como que você utiliza esse auxiliar aqui para fazer esses tipos de pergunta. No comecinho do vídeo eu falei para você que a gente aprendeu a fazer perguntas com simple present, né? Que é esse auxiliar. Então no fim do vídeo já fica preparado aí para assistir na sequência que você já vai matar essa dúvida, tá? Então olha só, tanana, do you live? Alguma coisa, você mora. E a resposta que é o mais importante, é aqui que vai pegar, tá, gente? Porque a resposta é I live em São Paulo. Olha que interessante, eu moro em São Paulo. Se eu não tivesse essa resposta aqui, eu poderia colocar várias question words diferentes, né? Por exemplo, aqui, obviamente, você já percebeu que eu estou falando de um lugar, né? E se eu estou falando de um lugar, a question word vai ser where. Mas, repara que se eu não tivesse a resposta, vamos supor, a question word também poderia ser how. Como você mora? Vamos supor, eu quero saber o modo, o jeito que você mora. Também poderia entrar aqui, tá? Obviamente que outras não poderiam entrar, por exemplo, when do you live? Né? Quando você mora não faz muito sentido. Mas sempre se atente à resposta, porque esse tipo de exercício cai muito em provas, tá? Vai cair a pergunta assim do jeito que eu coloco aqui, né? E a resposta que você tem que se atentar. Tem um local aqui bem explícito. Então a pergunta vai ser com where, beleza? E aqui nós temos a próxima na sequência. Tanana, is your brother, né? Alguma coisa está o seu irmão. Ou é seu irmão. Então a gente vai ter que primeiro entender se está o seu irmão ou é o seu irmão. Lembrando que o verbo to be é ser ou estar. Como que a gente vai saber isso? Olhando a resposta. Olha só. That short boy. Ou seja, aquele garoto baixo, né? Lembrando que short é baixo, tá bom? E outra coisa, ó, se você não aprendeu sobre demonstratives, também tem outros vídeos nós explicando, né? Esse, aquele, provavelmente o garoto está longe aqui, né? Aquele garoto baixo. Beleza, eu estou querendo saber sobre o que? Ó, tem duas referências aqui falando sobre... É uma coisa? Não. É um lugar? Também não. Tempo? Não. É uma pessoa, né? Estou falando sobre uma pessoa, que é o irmão. Ou seja, a resposta vai ser who. Who is your brother? Ou seja, quem é o seu irmão? E a resposta, a pessoa está apontando, olha só, that short boy, aquele garoto baixo, ok? Vamos ver se você consegue a próxima aqui de baixo, olha só. Tanana, do you go to work? Né? Alguma coisa, você vai para o trabalho. É uma pergunta. Alguma coisa você vai para o trabalho. Olha a resposta que é importante. I go by car. Ou seja, eu vou de carro. Eu quero saber sobre alguma coisa, um objeto? Não. Lugar? Também não. Tempo? Não. Pessoa? Não. Ou seja, só pode ser o modo que a pessoa o quê? Vai para o trabalho. How do you go to work? Eu vou para o trabalho de carro. How do you go to work? I go by car. Eu vou de carro. Ok? Eu coloquei só 3 exemplos aqui. Obviamente faltou quais? What? When? Né? Que são as outras duas, mas elas são encaixadas da mesma maneira. Eu posso utilizar o auxiliar, posso utilizar um verbo to be aqui para complementar essa resposta, mas o mais importante que você precisa saber é quando eu vou utilizar essas question words, ok? Eu vou deixar agora um exercício para você, 2 perguntinhas bem parecidas com essa daqui, para você tentar responder aqui embaixo nos comentários. Você respondendo, eu já vou responder embaixo também se você acertou, te parabenizando. Se você errou, eu vou te corrigir ali, obviamente, de acordo com essa regra, beleza? Se você quer fazer como a maioria dos nossos alunos, como passar em provas, atingir o nível de fluência e aprender inglês de fato, você precisa entrar no nosso curso, inclusive eu abri as vagas recentemente. O material dele é incluso dentro do curso, tá? Não existe taxa de matrícula, como na maioria dos cursos que você vê de inglês por aí. Nós temos um grupo do WhatsApp lá que você pode conversar diretamente comigo para tirar suas dúvidas. E o valor é totalmente acessível. Rola um pouquinho aqui para baixo, clica no link da descrição assim que acabar esse vídeo para você conferir um pouquinho melhor. Tem um vídeo explicativo lá que você vai conseguir entender tudo por dentro do curso antes de adquirir e fazer sua matrícula, ok? Bom, vamos lá. Coloquei 2 exercícios aqui que você pode estar olhando e achando bem simples, mas tem 2 pegadinhas aqui. Olha só. Eu vou tentar te ajudar traduzindo. Olha só.
tananã is your father? Alguma coisa é ou está o seu pai, ok? E olha bem a resposta. A resposta eu não vou traduzir porque senão eu vou te dar o que você já vai colocar ali em cima. Não se esqueça que tem que ser question words, aquelas que eu coloquei ali antes, tá? E a number 2, olha só. Tananã, do you play volleyball? Né? Você joga voleibol. E a resposta também é o mais importante. Sem ela você não vai saber qual é a question word. I play volleyball very well. Muito bem. Então, esse é o desafio para você. Comenta aqui embaixo e logo em sequência eu vou comentar também. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó, que você já deve estar vendo. Já clica nele para você assistir como fazer perguntas. Antes da gente saber as question words, é importante também a gente saber fazer perguntas com os auxiliares. O auxiliar do e does é essencial para você dar sequência nos estudos, ok? Thank you very much, guys. Bye bye and see you.